Queremos saudar a eleita de Deus com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abramos as nossas Bíblias, queridos, no livro de 1 Reis, capítulo 16. Aleluia, livro de 1 Reis, capítulo 16. É uma grande alegria estar convosco nesta noite, para juntos nos alegrarmos e adorarmos na presença do Senhor. Estar diante desta igreja tão abençoada e diante deste templo tão lindo, para engrandecimento da glória e do nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Lúcio França, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, e com certeza prosperando cada vez mais o seu ministério nesta cidade, neste estado. Quantos acharam ser verdade, diga amém. Versículo 29. E Acabe, filho de Urim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Urim, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Urim, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes deles. 17. Primeiro, então Elias, o tebista, dos moradores de Zeliarte, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Podeis assentar adorando, bendizendo o nome do Senhor nesta noite. O tema que queremos colocar nesta mensagem é respostas certas nas horas incertas. Com certeza Deus nesta noite te trouxe este culto da família para te dar uma resposta e te surpreender de uma maneira maravilhosa. Queridos, nós estamos na última hora da igreja sobre a face da terra. Estamos neste século 21 e estamos, meus amados, vendo se cumprir a palavra de Deus dia por dia, porque o Senhor é fiel em sua palavra. E estamos vendo o conhecimento, a ciência se multiplicar, queridos, e estamos vendo algo, aleluia, tentando permear a porta dos nossos lares, das nossas vidas. Mas sabemos, diante desta crise social que estamos vivendo, diante desta crise moral que estamos vivendo, diante desta crise política que estamos vivendo, Deus tem uma promessa para o seu remanescente, Deus tem uma promessa para o seu povo, Deus tem uma promessa para a sua igreja, e a sua igreja fará diferença diante deste contexto que estamos vivendo. A Bíblia nos narra, queridos, este período tão terrível que o povo de Israel vivenciou, que o povo de Israel enfrentou. A Bíblia diz que este Acabe, que era filho de Urim, aleluia, assumiu o reinado de Israel, tendo como capital Samaria, substituindo o seu pai Urim. E a Bíblia diz, querido, que este Acabe não fez aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, não fez aquilo que era agradável à palavra do Senhor nosso Deus, levando o povo de Israel a se afastar, levando o povo de Israel a se distanciar das promessas e dos cuidados de Deus. Mas a Bíblia diz, querido, que o nosso Deus, ele vela pela sua palavra. Diante destas adversidades, Deus tem o seu povo para fazer a diferença. Eu sei que nesta igreja de Santana, Deus tem os seus remanescentes para fazer a diferença na última hora. Então a Bíblia diz, querido, que este Acabe casa com a sua mulher chamada Jezabel. Jezabel era filha de Etibal. Etibal era rei dos Sidonitas. A Bíblia diz, querido, que Etibal ia após Baal, queridos, adorando, levando o povo aos maus costumes, levando o povo às práticas pagãs. E a Bíblia diz que esta filha deste rei Etibal casou com Acabe e foi no caminho do seu pai. Etibal significa aquele que é possuído por Baal, trazendo nos dias atuais, querido, Satanás tem tentado persuadiasmente, Satanás tem tentado, aleluia, possuir vidas e famílias. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus tem te constituído, aleluia, como pastor da tua família. Deus tem te constituído como profeta
profeta e profetiza para se colocar de pé, aleluia, e abençoar o teu lar, a tua vida, a tua família, porque Deus tem compromisso na sua palavra. Então esta mulher Jezabel, aleluia, botou a proposta que os profetas de Deus, então, aleluia, seguisse os seus ensinamentos, seguisse então a Baal, querido, e muitos não concordaram, muitos não aceitaram, então, aleluia, foram mortos em espada. A Bíblia diz, querido, mas houve uma parte então que foi influenciada por aquela mulher, no objetivo de ter a fama, no objetivo de ter glória, no objetivo de ter reconhecimento. Como profeta do rei Acabe, o profeta seria salariado. Como profeta do rei Acabe, o profeta então iria ter uma moradia junto ao palácio real. Como profeta de Acabe, ele então receberia a fama e a glória como profeta de Acabe. Mas eu quero vos dizer, querido, que a glória de Deus não compara com nada nesta vida. A glória de Deus não compara com nada que o mundo oferece. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, Deus tem algo maravilhoso a realizar na tua família, e eu creio, aleluia, que nesta noite Deus está agindo no teu lado, na tua família, porque você é alguém que Deus quer usar para fazer a diferença. Então a Bíblia diz que Israel passou por uma crise espiritual, apostasia, frieza, o comodismo, porque Acabe havia colocado um jugo sobre Israel. E a Bíblia diz que Acabe então constrói um bosque, para que neste bosque pudesse então preparar os fortes ídolos para adoração de Baal. E querido, eu quero te dizer nesta noite, aleluia, Satanás tem tentado perverter, Satanás tem tentado tirar a atenção das famílias para não adorar Deus, trazendo costumes desagradáveis, trazendo coisas que não convém a sã doutrina. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Espírito Santo vai entrar na tua casa, o Espírito Santo vai entrar no teu lar, aleluia, com libertação. O Espírito Santo vai mudar a história da tua família, o Espírito Santo vai escrever uma nova história para a tua família, porque Deus tem um projeto na tua família, no teu lar. Quantos acreditam nisso? Levante a mão do profeta e dê um brado de adoração diante de Deus. Então, queridos, aleluia, esta mulher, aleluia, tinha do seu esposo o rei Acabe os privilégios. Acabe significa filho, aleluia, do pai, e Jezabel significa adoradora de Baal, aleluia, o lixo acumulado. Eu quero te dizer nesta noite, Deus não vai permitir que nada venha entrar no teu lar, aleluia, para perverter a adoração a Deus, porque Deus tem um compromisso com os verdadeiros adoradores. E eu quero nesta noite te dizer, aleluia, profetizar sobre a tua vida, que Deus está à procura dos adoradores para mudar a história. Deus está à procura dos adoradores para fazer mudança. Quantos nesta noite estão esperando algo de Deus neste lugar? Então, queridos, diante desta situação, aleluia, que esta mulher levou o povo de Deus, diante desta situação deste rei, que levou a nação, aleluia, de Israel, aleluia, diante dos seus ídolos, querido, entristeceu o coração de Deus. A Bíblia diz, querido, que este homem então pega a capital chamada Samaria, então reserva, queridos, os outeiros, os montes, aleluia, para construir o altar a Baal. Aquilo indignou o coração de Deus. Por que, pastor Hilton? Porque Samaria significa torre de vigilância. Samaria significa torre, aleluia, de vigia, de guarda. Deus tem nos colocado como esta torre, como atalaia, para fazer diferença e tocar a trombeta diante das perversidades, diante da apostasia, diante da frieza. Deus tem nos colocado como atalaia, Deus tem nos colocado nesta torre, para que possamos abrir os nossos lábios, aleluia, e deixar Deus usar nesta última hora. Xandará Simanai. Queridos, o povo de Israel não via solução para este problema. O povo de Israel não via saída para essa circunstância, para esta, aleluia, dificuldade. Então Deus, com seus olhos que são como chama de fogo, e os seus olhos estão voltando para este templo, os seus olhos estão, aleluia, voltados para a tua família, os teus olhos estão voltados para o teu lar. Então vai na cidade de Gileade. Gileade significa braço de Manassés. Gileade
Gileade significa ramo de Manassés. A palavra Manassés significa esquecido. A palavra Manassés significa desamparado. Deus vai diante de Gileade e procura um garoto, menino, chamado Elias, para que este homem pudesse então fazer a diferença. Quem sabe você está dizendo: pastor, estou esquecido, a minha família está esquecida, estou desamparado, não vejo saída. Mas como Deus foi à procura de Elias, nesta noite Ele está à procura da tua casa, Ele está nesta noite à procura do teu lar, nesta noite Ele está à procura do teu filho, que está escravizado, se porventura nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. Ele vai quebrar estados inflamados de Satanás que tem contra a tua vida, contra a tua família. Vai quebrar as correntes, escateado, e vai achar o teu filho, vai achar o teu esposo, vai achar tua esposa, vai achar tua família, e a bênção de Deus chegará diante da tua vida, meu filho. Xandará Simanai. Deus então vai em Gileade, aleluia, braço de Manassés. Quem sabe você diz que está só nesta luta, mas eu quero vos dizer que a palavra de Deus nos dá uma garantia, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século, para nos dar a vitória. Então Deus levanta Elias. Elias significa cujo semelhante a Jeová. Então Deus, aleluia, prepara este jovem, aleluia, este homem, aleluia, para fazer a mudança no meio do povo de Deus. É diante da crise, é diante da dificuldade, é diante da luta, é diante do deserto, é diante do mar que estamos enfrentando, que Deus quer nos levantar para mudar a história da nossa vida. Deus não precisa de situações favoráveis para que Ele venha agir. É quando nós não temos mais saída, é quando nós não temos mais esperança, é quando nós pensamos que a nossa fé está naufragando. É neste momento que Deus se coloca de pé para nos dar a vitória. Xandará Simanai. Então Deus vai à procura deste homem. Então Deus coloca no coração de Elias, obreiros, igreja do Senhor, de se colocar na face de Deus. Você está aqui nesta noite, neste culto da família, colocando a tua família, colocando o teu lar, colocando a tua vida diante da presença de Deus, diante da face do Senhor. E quando o homem se coloca diante da presença de Deus, quando o homem se coloca diante da face do Senhor, coloca a sua família, Deus começa a mudar a história. Se Satanás tem, aleluia, agindo, ele vai começar a pegar as suas balas, as suas coisas e abrir fora, porque a glória de Deus alcançará o teu lar, tua família. Quem sabe até hoje você não tinha colocado um propósito, você não tinha colocado um objetivo, mas nesta noite você está na presença de Deus. E Davi disse que na presença de Deus a fartura da alegria. O diabo queria te entristecer, trazer angústia, amargura do teu coração, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite paira, trazendo alegria, felicidade do trono de Deus. Xandaramanai. Então Deus se coloca, aleluia, oh aleluia, na vida de Elias. E Elias se coloca na mão de Deus. Aleluia. Deus só pode agir no momento que nós colocamos um propósito. Deus só pode agir no momento que nós colocamos o objetivo diante de Deus. Deus é Deus de propósito. Aleluia. Se nesta noite você tomar um propósito diante de Deus, eu quero te dizer que você sairá daqui abençoado, a tua família sairá daqui abençoada, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz, aleluia, que Moisés se colocou na presença de Deus por 40 dias, mas quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que a glória do Senhor estava sobre a face de Moisés. Deus quer que a sua glória esteja sobre a tua família. Satanás tem tentado, aleluia, tirar esta unção, esta glória, trazendo coisas que não agradam a Deus, mas eu quero te dizer, aleluia, que o melhor de Deus está por vir na tua família. Aleluia. Não desista na tua família, aleluia, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, porque Deus vai fazer como você não pensa no meio da tua família. Xandaramanai.
Então, aleluia, este Elias vai diante deste rei Acabe e diz: olha, Acabe, segundo a minha palavra, aleluia, não vai chover por estes anos, 3 anos e 6 meses, aleluia, não vai cair orvalho do céu, não vai cair chuva. E queridos, não foi Deus que mandou o profeta profetizar, não foi Deus, aleluia, que mandou o profeta transmitir esta palavra, mas aqui eu vejo que o crente que tem crédito diante de Deus, o crente que é fiel diante de Deus, aquilo que ele liga aqui na terra, Deus liga lá no céu. Aquilo que ele concorda aqui na terra, Deus concorda no céu. E nesta noite eu quero te convidar a concordar aqui neste tempo maravilhoso, a vitória da tua família, a vitória do teu lar. Quantos querem se unir com o pastor Hilton, aleluia, nesta concordância, dizendo: Deus, começa a agir na minha família, começa a agir no meu lar. Deus começa a quebrar as correntes, as cadeias, estas muralhas vão cair. O diabo vai ter que bater em retirada, porque a unção de Deus chegará sobre a tua vida, sobre o teu lar nesta noite. Então este profeta, aleluia, orientado pelo Senhor, dizendo: ei, profeta, vai, aleluia, para o ribeiro de Querite, que está na fronte do Jordão, e ali tu irás te alimentar, beber água, e eu vou mandar que os corvos leve para ti pão, leve para ti carne, de manhã e à noite. Em queridos, Deus quer nos colocar em Querite, Deus quer nos colocar diante do Jordão, aleluia. Deus levou o profeta, queridos obreiros, para Querite, para que o profeta não viesse se vangloriar, para que o profeta não viesse bater no peito e dizendo: eu sou profeta, isto aconteceu porque eu sou profeta. Aleluia. A palavra Querite significa colocado no tamanho certo. A palavra Querite significa, aleluia, na posição certa. Deus nesta noite, obreiro, Deus nesta noite, pai, mãe, aleluia, quer te colocar no ribeiro de Querite. Deus quer te colocar, aleluia, no ribeiro de Querite, colocando-se no lugar certo, colocando-se no tamanho certo. Recebe até hoje, a tua família estava fora de Querite, não estava no lugar certo, a tua família não estava no tamanho certo, mas Deus nesta noite está levando a tua família para Querite, colocando no tamanho certo, colocando na posição certa. Ei, meu filho, a tua família, aleluia, abençoada, abre a tua boca e profetiza a tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo. Ela tem muitos seus efeitos, porque a oração do justo, a oração do fiel, a oração do crente que tem comunhão com Deus, tem muitos seus efeitos. Deus vai te levar para Querite, te colocar no tamanho certo, na hora certa. Aleluia. Querite, para alguns obreiros, é o momento que Deus nos separa do convívio da nossa família, é o momento que Deus nos separa diante das dificuldades que tem assolado a nossa vida, para que possamos ter uma comunhão com Deus, para que possamos ter intimidade com Deus. Deus nesta noite quer que você venha, aleluia, formar, aleluia, criar dentro do teu coração um propósito. Deus quer que você venha dar uma aliança em prol da tua família. Quantos nesta noite estão dispostos a criar esta aliança diante de Deus? Aleluia. Muitas vezes estamos pedindo tantas bênçãos para as nossas vidas, mas esquecemos da prioridade maior, que é a nossa família. E Deus, aleluia, Ele, como Criador da família, Ele tem se preocupado. Então Deus levou o profeta para Querite, colocado no tamanho certo, na posição certa, e leva junto ao rio Jordão. Jordão significa aquele que desce, aquele que se humilha. Eu quero nesta noite profetizar: se tu te humilhar debaixo da potente mão do Senhor, Ele vai te exaltar, diz a palavra do Senhor. Então Deus levou o profeta para o Jordão, para que ele viesse descer, se humilhar na presença de Deus, para que Deus pudesse exaltar ele no momento certo. Deus quer fazer isso na tua família, meu filho. Mas Deus quer que você tome esta posição, venha descer na presença de Deus. Quantas vezes a nossa ocupação diária, as nossas atividades seculares têm, aleluia, tentado nos impedir de nós descermos na presença de Deus. Mas eu quero te dizer, quando o crente desce na presença de Deus, a história é mudada. Quantos acreditam nisso? Diga sim para o seu irmão: quando o crente desce na presença de Deus, a história é outra. Quando crentes descem na presença de Deus, a história é outra. Queridos,
Com 13 anos de idade, o pastor Ailton foi desenganado pela medicina. Eu estava no meu quintal, na minha casa, brincando com meus irmãos. Então, aleluia, fui cometido de um acidente. 450 abelha italiana tomou conta do meu corpo, e eu fui para o pronto-socorro de Belém, desenganado pela medicina. Aleluia, estava em coma por 3 dias, e a minha mãe estava numa tarde de louvor. Aquelas irmãs que têm compromisso com Deus, aquelas irmãs que gostam de adorar, gostam de fazer o trabalho. Quanto tem dessas irmãs aqui, canela de fogo? Levante a mão de profeta e dê um brado de glória ao Senhor nesta noite. Aleluia. Minha mãe estava no ciclo de oração à tarde, buscando a presença de Deus, e Deus então toma uma das suas servas e diz: olha, tu estás aqui na minha presença, e eu, aleluia, estou agindo pelos teus. Nesta hora Satanás arma uma cilada de morte contra a vida dos teus, mas eu vou mudar a história e vou permitir que aconteça isso, para que o meu nome seja glorificado. A minha mãe chegou na rua de casa, os vizinhos preocupados, e eu estava ali naquele leito do hospital 3 dias, aleluia, em coma, desenganado pelos homens. E na semana posterior daquele fato, o homem havia morrido também de um acidente, qual, aleluia, das abelhas italianas. Então a minha mãe entrou no corredor daquele hospital e disse: Senhor, eu sou a tua serva, eu sou a tua filha, Senhor, e a minha família foi o Senhor que me deu, a minha família foi o Senhor que me constituiu. Eu não aceito que Satanás venha tomar a vida do meu filho. Se tu tem obra na vida do meu filho e da minha família, nesta noite, nesta tarde, Senhor, já no início daquela noite, eu quero ver a tua mão aqui estendida. E amanhã minha mãe entrou ali naquele leito onde eu estava. De repente o Espírito do Senhor pairou sobre aquele lugar, e o pastor Ailton se colocou de pé. O Espírito de vida voltou sobre a minha vida, e os médicos disseram o que aconteceu. A minha mãe tufou o peito como assembleana e diz: ei, o crente que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Foi isso que aconteceu na vida do meu filho. Vocês disseram que não tinha esperança, mas aqueles que têm o Deus de Israel como seu Deus, ele tem esperança, porque a sua esperança não morre, ela já venceu a morte. Levanta a tua mão de profeta, aleluia, diga: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer maravilha no meio da minha família. Satanás está dizendo que não tem saída. Satanás está dizendo que você não vai vencer. Satanás está dizendo que a tua família não vai progredir. Ele é um mentiroso, porque Deus tem algo maravilhoso na tua família. E a Bíblia diz que este profeta, aleluia, passa um tempo ali em Querite, as águas secam, aleluia, de Querite, e o Senhor disse: vai para Zarefete, porque eu tenho ordenado que uma viúva ali, aleluia, Elias, venha te sustentar. Vai para Zarefete, porque eu tenho ordenado que uma mulher venha suprir as tuas necessidades. Ele, direcionado pelo Espírito Santo, foi a Zarefete. O crente direcionado pelo Espírito Santo, ele nunca perde a guerra. O crente direcionado pelo Espírito Santo nunca é frustrado, porque Deus tem compromisso com ele. Quantos querem ser direcionados pelo Espírito de Deus, adore a ele. Então chegou em Zarefete, história linda, maravilhosa. Ele encontra aquela mulher apanhando lenha, ele encontra aquela mulher, aleluia, catando lenha. E a Bíblia diz, querido, aleluia, que aquilo ali mexeu com o coração de profeta. Ei, queridos, eu vejo algo de Deus aqui, aleluia. O altar para ter fogo tem que ter lenha, o altar para ter autoridade, o altar para ter, aleluia, sacrifício tem que ter fogo, o altar para ter, aleluia, adoração tem que ter fogo. Tem muitos altares aqui, aleluia, que estão faltando lenha. Faça como aquela mulher, começa, aleluia, a buscar as lenhas, começa a catar as lenhas, porque Deus nesta noite quer trazer fogo sobre o teu altar, crente, neste lugar. Deus quer trazer fogo sobre a tua vida nesta noite.
aquela mulher, aleluia, viúva, aquela mulher numa situação difícil, a seca, a fome era sobre todo Israel, mas aquela mulher estava ali catando lenha, e a Bíblia diz, querido, o profeta chegou naquela cidade e viu a atitude daquela mulher. Que atitude você está tomando pela tua família? Que atitude você está tomando pelo teu lar, homem de Deus? Que atitude você está tomando, mulher de Deus, pela tua vida, pelos teus filhos, pelas tuas filhas? Você está dizendo, aleluia, minha família, aleluia, está desperdiçada, aleluia, perdida, despedaçada, a minha família não tem, aleluia, mais situações para que venha mudar este quadro. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, Deus quer que você tome uma posição. Deus quer, aleluia, alcançar a tua família. Deus quer alcançar o teu lar nesta noite. Aquela mulher estava fazendo algo em prol da sua família, catando lenha, mesmo diante da fome, catando lenha, mesmo diante da seca, catando lenha, porque quem tem lenha tem fogo, quem tem fogo tem adoração, quem tem adoração tem poder, quem tem poder tem autoridade, quem tem autoridade tem milagre, quem tem milagre tem comunhão com Deus, quem tem comunhão com Deus tem intimidade com os céus. Quantos nesta noite tem esta graça de Deus sobre a sua vida neste lugar? Então o homem de Deus chega para aquela mulher e disse, mulher, pega um vaso de água para mim, para que eu venha beber. E quando aquela mulher, aleluia, deixando a sua ocupação, deixando a sua atividade, porque ela sabia que aquele homem era diferente, ela sabia que se tratava de alguém que tinha unção de Deus, graça de Deus, aleluia. Quantas vezes Deus tem nos colocado, aleluia, diante de tantas diversidades, e Deus quer usar alguém, Deus quer fazer alguém, e nós, aleluia, não queremos deixar as nossas atividades, deixar as nossas ocupações, para que possamos, aleluia, tirar um tempo para Deus. Mas aquela mulher então recebeu o homem de Deus, foi pegar água para o profeta, e quando ela estava, aleluia, já chegando à sua casa, o homem de Deus disse, mulher, eu quero que tu traga um pão para mim. Aquela mulher então disse para o homem de Deus, ô homem de Deus, vive o Senhor, aleluia, cuja face tu estás, aleluia, que eu não tenho na minha casa pão, eu não tenho na minha casa alimento, eu tenho na minha casa uma panela, e nesta panela, homem de Deus, tem um punhado de farinha, tem uma mão de farinha. Então o homem de Deus, aleluia, ouvindo aquela mulher, e aquela mulher disse, olha, eu estava catando graveto, eu estava catando lenha para fazer bolo para mim, para o meu filho, porque depois não tem mais esperança para mim, depois não tem mais saída para mim, eu aguardo somente a morte, eu aguardo somente a minha partida, porque eu não vejo saída, eu não vejo solução, eu não vejo, aleluia, algo acontecer de favorável na minha família. É a hora que Deus quer intervir na história, é a hora que Deus quer intervir na história da tua vida, da tua família. É quando as tuas esperanças, é quando as tuas forças, é quando a tua fé, aleluia, está abalada, a ponto de naufragar, neste momento que Deus, aleluia, quer mudar a história. E eu quero te dizer nesta noite que depende só de ti, depende só da tua atitude, depende só da tua crença diante de Deus. Então aquela mulher, aleluia, aleluia, contou a sua situação para o homem de Deus. A sua atitude foi favorável, a sua atitude foi proveitosa diante do homem de Deus. Então o homem de Deus chega para aquela mulher e diz, olha, vai fazer conforme a tua palavra, mas primeiro faz um bolo para mim pequeno, depois faz para ti, e depois faz para o teu filho, porque eu te digo, mulher, aleluia, segundo a palavra do Senhor, aleluia, meu Deus, Deus de Israel, não vai faltar o trigo sobre a tua panela, e não vai faltar azeite sobre a tua botija, quando o Senhor não ordenar que mande a chuva sobre a terra. Aquela mulher se apossou na palavra do homem de Deus. Ela tinha um punhado de farinha e uma botija de um pouco de azeite. Quantos nesta noite tem esta botija diante de Deus? Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Aquela mulher disse, eu tenho um pouco de farinha, um punhado de farinha na panela,
e eu tenho um pouco de azeite na botija. Igreja que tem azeite, igreja que tem azeite, ela tem fogo. Igreja que tem azeite tem milagre. Igreja que tem azeite tem provisão de Deus. Azeite significa prosperidade, paz, alegria, sabedoria. Azeite significa, aleluia, livramento de Deus. O que é isso, pastor? Sim, aleluia, Noé estava na arca e a Bíblia diz que ele soltou a pomba pela primeira vez e a pomba voltou. As águas estavam, aleluia, permeando a terra. Então ele trouxe, aleluia, a pomba então entrou. Então depois Noé soltou a pomba pela segunda vez. A Bíblia diz que a pomba trouxe um galho de oliveira no seu bico, representando, aleluia, a pomba, o Espírito Santo. Azeite representando a unção de Deus e livramento, provisão de Deus. Quantos nesta noite tem esse azeite de Deus sobre a sua vida? Se tu tem nesta noite, aleluia, eu quero ver você adorando a Deus. Eu quero ver você, aleluia, pedindo em favor da tua família. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua família. Aquela mulher creu na palavra do homem de Deus, e se nesta noite você crê, aleluia, Deus vai mudar a história. Ah, pastor, Satanás já está matando meus filhos nas drogas, na prostituição, aleluia, nas orgias. Satanás está tentando destruir o meu casamento. E o teu casamento não vai morrer. O teu amor não vai morrer com o teu filho. O teu amor não vai morrer para com a tua esposa. O teu amor não vai morrer para com o teu esposo. O Deus da restituição está aqui, e nesta noite Ele quer mudar a história. Aquela mulher creu na palavra do homem de Deus e o milagre aconteceu. Se nesta noite você crê, se nesta noite você se apossar do teu milagre, aleluia, vai alcançar a tua vida. E a Bíblia diz que o homem de Deus então, aleluia, intercedeu por aquela mulher, e assim o Senhor se cumpriu, aleluia, fiel para aquela mulher. Deus, nesta noite, aleluia, quer mudar a história da tua casa, do teu lar. Eu quero chamar você que está desviado dos caminhos do Senhor, que diz que não tem força, que diz que não tem saída, que diz que não tem esperança. Eu quero te chamar à frente aqui para ter um compromisso com Deus. Deus quer mudar a tua história, aleluia. Quantos nesta noite querem que Deus venha mudar a história? Vem aqui à frente, eu vou orar, aleluia. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, o crente que tem azeite tem a unção de Deus, aleluia, porque o azeite nos dá garantia de vitória, o azeite nos dá garantia de sucesso. O guerreiro, para ir para a guerra, aleluia, antes de ele colocar a sua armadura, ele tinha que colocar azeite. Para quê, pastor? Para ter flexibilidade, para ter agilidade. Deus quer te dar, aleluia, este azeite, para que você venha ter agilidade diante deste problema que está batendo na tua porta nesta noite. Crente que tem azeite adora a Deus. Crente que tem azeite, aleluia, glorifica a Deus. Aleluia, crente que tem azeite tem compromisso com Deus. O crente só tem aliança com Deus quando tem azeite. Jacó estava fugindo da presença do seu irmão, mas a Bíblia diz que na sua viagem, cansado, dormiu numa pedra. Deus falou com ele. Então ele disse: Senhor, se tu fores comigo na minha viagem, me trazendo a tua paz, de tudo, Senhor, eu vou te dar o dízimo, a minha oferta, porque eu faço uma aliança. E a Bíblia diz que ele derramou azeite na pedra. E Deus nesta noite quer ver a tua atitude. Quantos estão aqui se reconciliando com Deus, aceitando o Senhor? Aleluia. Se tem alguém, levante a sua mão, quero orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar. Aleluia. A igreja estende a sua mão para cá, queridos. Eu vou impor as mãos sobre esses irmãos que estão aqui. Aleluia. Eu quero profetizar quanto isso. Aleluia. O ministério de adoração adora o Senhor. E eu vou orar por esses irmãos. Depois eu vou orar pela tua vida. E o Senhor vai mudar a história da tua vida nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Aquele que tem azeite adora a Deus. Adore, adore o Senhor. Você que tem azeite, o Deus da restituição está aqui. O Deus da restituição está aqui. Ele quer restituir a tua esperança. Ele quer restituir a paz sobre a tua família. Ele quer restituir, aleluia, a comunhão sobre o teu lar nesta noite. Ele está aqui em nome de Jesus Cristo. E Ele quer mudar a história, 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 mudar a história. Ele quer mudar a história nesta noite. Oh, aleluia, adore ao Senhor. Meu Deus, meu Deus.
Em nome de Jesus Cristo, Pai. Queremos profetizar, Senhor, a restituição sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, realiza esta obra, realiza este milagre. Em nome de Jesus, Xandará-Simana, realiza o milagre. A vitória, meu Pai, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Deus, realiza o milagre sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Deus, realiza o milagre nesta noite, meu Pai. Realiza o milagre nesta noite, meu Pai. A vitória, meu Pai, os teus servos nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Realiza o milagre. Porque as pessoas que estão diante do altar, em nome de Jesus, meu Pai, realiza, meu Pai, o milagre, meu Pai, da glória. Em nome de Jesus, meu Pai, realiza o milagre. Em nome de Jesus, meu Pai. Confirma a vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, realiza o milagre, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, confirma. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, realiza o milagre, meu Pai. Em nome de Jesus. E para a em nome de Jesus. Em nome de Jesus, profetizamos. Olha, a conquista, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, confirma a vitória. Remove o Senhor pelo mal. E da vitória, Senhor, abençoa. Uma história, Senhor, da vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, confirma a vitória. Confirma o milagre. Em nome de Jesus, meu Pai. Muda a história, meu Pai. Confirma, meu Pai, o milagre. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. O mais alto. Chamará a semana. Deus, aonde tiveste crente, que nesta noite está fazendo um compromisso, fazendo uma aliança em prol da sua vida, da sua família. Que o Senhor venha agir, Senhor. Que o Senhor venha fazer algo maravilhoso, tremendo sobre a vida, meu filho, desta mulher, desta família. Senhor, és a esperança. Deus, aleluia. A sua fé, a sua força, Senhor, tem tentado, meu Pai, aleluia, para a caminhada, Senhor. As suas forças estão limitadas, mas nesta noite eu quero milagre, Espírito Santo, em nome de Jesus, aleluia. Realiza o milagre nesta família. Adore ao Senhor. Entra nesta casa, entra nesta família, Senhor. Muda a história desta família, Senhor. Muda a história deste casamento. Muda a história deste matrimônio. Muda a história deste filho, desta filha. Muda a história, meu Deus, deste esposo, desta esposa. Abre porta, meu Deus, da vitória. Deus da vitória, esta família nesta noite. Entra, Senhor. Entra trazendo a paz, a esperança, trazendo alegria, a vitória sobre esta família, meu Pai. Deus, muda, Senhor, a história. Muda a situação desta família, meu Pai. Mexe, Senhor. Mexe, Senhor, com as estruturas. Senhor, a ferida da alma. A ferida da alma. O Senhor vem a sarar. A ferida, Senhor, da alma, o Senhor vem a sarar. Espírito Santo, desta noite, conforme a tua palavra ministrada, empedramos, Senhor, as tuas bênçãos sobre esta família, sobre este lar, Senhor. Deus, aquela mulher, Senhor, viúva, não tinha mais esperança em prol da sua vida, do seu filho. Ela aguardava apenas a morte, mas o Senhor mudou a história, dizendo para ela que o Senhor era Deus provedor, que o Senhor era Deus que vela pela sua palavra, que o Senhor é Deus que muda a história. E muda a história desta família, muda a história, Senhor, deste homem, muda a história desta mulher, Senhor, muda a história deste jovem. É no nome de Jesus que nós cremos e acreditamos, Senhor, e profetizamos em nome de Jesus. E a igreja diga: louvado seja o nome do Senhor.
Deus abençoe as vossas vidas e que o Senhor continue te abençoando. Dê um abraço no teu irmão, diga: creia que o melhor de Deus está por vir na tua vida. Dê um abraço nele, dê um abraço nela, diga: o melhor de Deus está por vir na tua vida. O melhor de Deus está por vir na tua vida. A tua família abençoada. Todas as feridas, me ensina a ter santidade. A igreja te louvando.